Oi aí pessoal, bom dia, pra mim é bom dia, são 10h30 da manhã mais ou menos. Hoje é um dia antes da minha aula de literatura, então eu tenho algumas leituras pra adiantar, já que eu não consegui fazê-lo durante a semana. Eu só queria mostrar pra vocês, gente, como que eu tô lendo o roteiro desse vídeo. Tem até um barulhinho, que é da própria câmera dele, ó. Tá, hoje vocês escutem bem baixinho. Tenho tentado entender que eu funciono quase em fases mesmo. Tem períodos onde meu foco foge e eu não consigo produzir. Hoje eu comecei o dia arrumando o quarto, fazendo meu café, assisti também um pouco de Gilmore Girls. Eu vi um programa do canal galês S4C. Não sei o que S4C significa. Vi um programa chamado Yai Thardaith, onde eles pegam uma celebridade que quer aprender galês e unem ela com uma pessoa que já fala galês. E sobre Gilmore Girls, eu tô assim... Gilmore Girls tem sido bem estressante e eu tô com muito medo dos caminhos que a Rory tá tomando. Além de ter levado, assim, milhões de spoilers, gente. Ser fã de Gilmore Girls no ano 2026 é um campo minado. Um wallpaper você não consegue pegar sem levar um spoiler. Enfim, em literatura, pessoal, a gente tá aprendendo sobre o modernismo. O modernismo, ele é um movimento que surgiu lá no fim do século XIX até o meio do século XX, particularmente nos anos de 2014 até os anos de 1918. Esse é um período da arte, literatura e mundial também. Ele foi muito inspirado pela Primeira Guerra Mundial. Esses escritores, eles queriam meio que romper com essa ideia da literatura eduardiana e também dos períodos passados. Os modernistas se chamaram de modernistas e aí, com isso, eles já separam, né, quem é o grupo de dentro e quem é o grupo de fora. Se nós somos modernos, se nós somos modernistas, os outros são ultrapassados. Queriam romper com essas ideologias da literatura do passado, que eles acreditavam que tinham levado o mundo à Primeira Guerra Mundial, que no caso era só a Grande Guerra, eles não sabiam, coitados, que teria outra. Alguns autores dessa época, eles teorizavam que essa guerra impulsionaria a criatividade dos escritores e tal, e muitas pessoas escreveram textos, poemas sobre a glória da guerra e como é maravilhoso, e isso entra diretamente em conflito com o trabalho dos poetas soldados, que eram aquelas pessoas que estavam no fronte diretamente escrevendo poemas sobre a sua realidade lá e como aquela realidade não tinha nada a ver sobre a guerra, que era gloriosa e tal. Tem um poema muito legal, eu não tenho ele citado, tenho sim, é o poema do Wilfred Owen. É um poema que ele é bem pesado e bem tenso, é um relato mesmo de alguém que, tipo, estava lá. E ele fala sobre esse tipo de ideologia que glorifica a guerra e que tem a guerra como uma coisa que vai trazer coisas boas. A gente tá vendo muito modernismo na Inglaterra, né? A primeira parte da nossa cadeira. E aí a gente chega nos trabalhos da Virginia Woolf. O professor nos instruiu a ler o livro To the Lighthouse, da Virginia Woolf. Esse livro carrega traços estilísticos, traços quando a gente olha para o modo como o tempo é abordado, a narrativa. E a Virginia Woolf é uma escritora super renomada e muito lida ainda no mundo todo. Ela é uma das pessoas mais importantes do movimento modernista. Eu acho que eu posso dizer isso com certa confiança. Hoje vamos ler então To the Lighthouse. Eu vou fazer um time-lapse da minha leitura e eu vou parando de vez ou outra para falar para vocês como as coisas estão indo. É isso.
Estamos estudando sobre o modernismo e lendo o livro Ao Farol para nossa primeira avaliação. Vai ser uma prova dissertativa sobre elementos do livro e suas conexões com o movimento modernista. Ler Virginia tem sido muito desafiador. Eu comecei odiando a diva por não conseguir entender bolhufas do que ela falava. Achei até que estava ficando maluca por achar uma escritora tão renomada péssima. Então eu fui na internet procurar dicas e recomendações de como começar a ler Virginia Woolf. E aí eu fui recomendada o livro Flush, uma biografia. E me apaixonei. Depois eu li Kew Gardens, que é uma história curta que trabalha melhor o fluxo de consciência, que é um marcador muito forte da escrita da Virginia Woolf. Daí eu li O Senhora Dalloway, e apesar de ter achado o livro bem pesado de ler, eu consegui compreender bem, o que me deixou muito animada. E a partir daí foi que eu comecei a leitura do Ao Farol, já entendendo como a Virginia escreve e sendo capaz de entender melhor o que ela quer fazer com o fluxo de consciência. Oi, gente, boa tarde. Tirei uma pausa pro almoço, séries, passei um tempo longe da tela e já voltei pra ler um pouco mais do livro Ao Farol. Eu acho que o livro Ao Farol, ele é um livro que ele é muito íntimo. Eu me sinto muito assim, quase que invadindo o espaço das personagens, invadindo o mundo pessoal dela, tendo acesso a coisas que eu acho que elas não me dariam acesso. Elas não me dariam todas essas impressões e pensamentos pra mim. Uma película muito fina que eu acabo tendo que perfurar para poder entrar no mundo das personagens. As passagens que eu li até agora foram muito íntimas, falaram de como os personagens veem o mundo. A senhora Ramsay, por exemplo, ela tem uma visão do mundo que é muito pessimista, ela não quer que os filhos dela cresçam, porque ela vê o mundo como um lugar que é muito cruel, que tem muita dor, que tem muito sofrimento, que tem muita doença. Ela fala assim, eu dei 10 centavos pro meu filho e ele ficou feliz por dias e dias. Pra que eles têm de crescer e, perder tudo isso? Perder a sensibilidade que eles têm com o mundo, com as histórias, perder essa curiosidade, esse brilho, essa inocência. Eles são mais felizes hoje do que eles jamais serão. Ter acesso a esse pensamento de que a senhora Ramsay, como mãe, vê o mundo como um lugar cheio de perigo, cheio de dor. O casamento dela é uma coisa que ela é muito frustrada e triste com isso. E ela olha pros filhos e ela fica assim, eu sou muito feliz tendo um bebê no meu braço. Pra que eles vão crescer? Eles nunca vão ser tão felizes como eles são nesse momento. E isso é uma coisa que me pegou, sabe? Essa foi uma passagem que me marcou muito. Eu consigo contar nos dedos, assim, quantas conversas tão sinceras eu tive com uma pessoa, sabe? Que eu tive acesso a esses pensamentos bem profundos, bem vulneráveis. Foi uma parte que eu gostei bastante. Com qual personagem eu me identifico mais no momento? Com a senhora Ramsay. Eu vejo o mundo da mesma maneira. Enquanto tem muitas coisas boas e maravilhosas no mundo, eu vejo o mundo como um local que tem muito, muito sofrimento. É muito injusto. É muito injusto que eu possa estar aqui sentada e lendo, enquanto tem colegas que têm vários trabalhos e não tem esse luxo, né, de ficar sentados por horas lendo. E ao mesmo tempo, também tem muitas coisas que eu não tenho, que me impossibilitam de chegar em lugares que certas pessoas que têm esses recursos, que têm essas habilidades, conseguem. E quando a gente amplia isso para questões como direito à saúde, direito a planejamento familiar, direito à alimentação, à segurança, gente. É muito injusto que a gente consegue estar vendo um vídeo no YouTube enquanto tem pessoas que estão sendo bombardeadas. Então eu também tenho dificuldade de ver o mundo como um lugar bom. E eu acho que, de certo modo, a minha infância não foi legal. Eu gosto de ser uma pessoa adulta, mas eu penso também, a gente nunca vai ser tão feliz quanto a gente foi quando a gente era criança. E, enfim, ela é bem, assim, bem morgada. Esses pensamentos dela são bem profundos, mas no momento eu me identifico mais com ela, porque eu também partilho do mesmo pensamento, e eu acho que o modo como foi retratado foi até bem honesto. Eu sinto que a Virginia Woolf não tá fazendo um juízo de valor. Vou passar o meu chá mais uma vez. Gosto de camomila bem forte, se bem que tá bem forte já. Vou tomar o meu chazinho então e vou continuar a minha leitura. É isso. Eu meio que menti pra vocês, porque depois daquela sessão de leitura super longa, eu não consegui ler mais nada. Eu até tentei, mas não deu certo. Então eu levei os meus materiais pra adiantar essa leitura antes da aula de literatura do dia seguinte. E é isso que eu tô fazendo agora. Vocês estão vendo que eu tô lendo, eu tô fazendo algumas anotações. Essa folha é um guia de estudos que eu montei juntando 2 guias de estudos diferentes que eu achei na internet. Dessa maneira, eu consigo ter um certo controle, assim, de que eu tô realmente absorvendo certos pontos da história, enquanto eu consigo
me envolver emocionalmente com o que tá acontecendo. E isso do emocional é muito forte. O livro é bem melancólico, ele é bem reflexivo. Eu não vejo a hora de gravar um vídeo fazendo uma resenha falando sobre a minha experiência lendo esse livro, porque ele é, assim, apenas transformador. Então tô muito animada para poder falar um pouco mais sobre ele. Aí depois da aula eu voltei para casa e continuei a sessão de leitura. Chegamos na última sessão de leitura, onde eu finalmente consegui terminar o livro Ao Farol. E, gente, a experiência desse livro, da leitura, foi quase que metafísica. Todos os momentos que vocês estão me vendo tirando o óculos e eu tô colocando ele na mesa, é porque eu tô me acabando de chorar. As passagens são muito lindas, o modo como ela escreve, meu Deus, assim, foi uma experiência arrebatadora. Hoje eu vejo a minha vida como antes de ter lido esse livro e depois de ter lido ele. O que mais me pegou é como um livro que foi publicado em 1928, se não me engano, consegue falar das experiências humanas, assim, que eu passei. O livro não fala, assim, especificamente de coisas que eu passei, mas as sensações, as emoções, as experiências, são coisas que eu me identifiquei muito e eu achei muito impressionante o quanto eu consegui me conectar com essa narrativa tantos anos depois, especialmente em um livro em que se fala sobre guerra. A gente está num mundo em que as guerras não terminaram, elas continuam acontecendo. Eu também me emocionei muito com essas passagens, com esses excertos que falam sobre a guerra e falam sobre a vida depois do luto, depois da perda. Foi uma experiência muito legal, é um grande salto de onde eu comecei e onde eu tô hoje, amando esse livro, amando a Virginia Woolf. Quando eu comecei detestando tudo, não vejo a hora de falar mais sobre ele. E é isso, eu consegui finalizar o livro e agora vou fazer as revisões para a prova.